Oi, oi. Testando. Pessoal, todo mundo ouvindo bem aí, né? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Todo mundo ouvindo nitidamente? Tá todo mundo ouvindo? 1, 2, 1, 2, tudo ouvindo. Oi. Mais alguém quer colocar o microfone aqui na mesa? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, a gente pede até colaboração de todos, porque aqui a sala é bem abafado o som, então pode ser que complique para alguém que queira gravar, né, pelo celular, e as câmeras também. Olha, eu fiz uma listagem de quem se prontificou a fazer pergunta. Se alguém quiser, só me buscar aqui para a gente estar anotando o nome, tá? Até porque eu sei que o tempo de vocês é limitado também, para correr com a pauta. Gente, o presidente da casa da Câmara Municipal de Várzea Grande, com os vereadores demais que estão aqui, outros que vêm a chegar, convocou essa coletiva para estar falando com vocês, dando um posicionamento oficial da Câmara sobre os áudios que circularam na imprensa na semana passada, aonde foi pontuado a participação nesse áudio de citado alguns vereadores, né? No caso, vereadores, não citam nomes. E por esse motivo, os vereadores estão aqui para estar esclarecendo esses fatos com vocês. E como eu disse, para a gente não enrolar muito, a gente ir direto ao ponto, eu vou começar aqui com a abertura das perguntas, deixando claro para vocês que a pauta está estipulada para o vazamento desses áudios na semana passada, aonde apontava que vereadores estavam envolvidos em alguns esquemas. Então, por esse motivo, a gente vai abrir primeiramente a pergunta para o Alain Mesquita do Fato Agora. O presidente Vanderlei está aqui, vereador Alessandro, vereador Cilcinho, vereadora Giza Barros, vereador Braz, vereador Feitosa, vereador Galiberti e os demais que vêm chegando a gente vai falar. E as perguntas de vocês podem ser direcionadas para qualquer um deles, tá? E o presidente da casa está aqui, convocou também, para falar também pela casa. Alain Mesquita, Fatos Agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas da imprensa e demais parlamentares que estão aqui conosco. Presidente, primeiramente eu queria saber como que o senhor recebeu esses áudios e quais medidas vão ser tomadas a partir de agora a respeito desses áudios que acusa, né, coloca aí em xeque toda a Câmara de Várzea Grande. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Tá? A gente sendo um agente público, né, nós temos obrigações com 314 mil habitantes. Né? Então, nós temos o respeito com todo o varzegrandense, eu como todos os colegas vereadores, e a gente sendo uma pessoa pública, a gente tem que medir as palavras. Né? Esse áudio, alguns veículos de comunicação já divulgou, né? Mas a gente vai ser bem verdadeiro. Por quê? Porque nós vamos pedir uma perícia técnica nesses áudios, até para depois a gente poder relatar. Uma perícia técnica oficial da Câmara Municipal de Várzea Grande. Até para a gente não condenar pessoas erradas, porque a gente tem que ser verdadeiro, porque esta casa aqui preza a lei, então nós temos que respeitar. Por isso a Câmara vai pedir, tá? Vai pedir essa perícia técnica nesses áudios, até para ter a comprovação de forma correta e forma verdadeira. Passa a pergunta para o Freide do Empalador.
Presidente, durante o final de semana, no sábado, o vereador Feitosa, ele deu uma declaração ao site do Empalador, dizendo o seguinte, que ele tinha sido inquirido, né, e recebido Deixa uma eu respondo, né? de uma suposta propina através do intermediário da prefeita. E nessa proposta teria sido de R$100 mil e mais uma secretaria. O senhor tomou conhecimento desse fato? Eu tomei conhecimento pela imprensa, tá? Eu tomei conhecimento pela imprensa, pelo seu site. Vamos passar a pergunta agora para a Angélica, do VG Notícias. Boa tarde, presidente. Presidente, o senhor fala que tomou conhecimento pelo site, mas vai ser tomado alguma medida nessa situação? E voltando ao assunto também em relação aos áudios. O senhor falou da perícia, o senhor falou que precisa desse laudo, mas enquanto isso, o que a casa pode fazer? O VG Notícia não publicou os áudios, né? Por quê? Porque não tem a perícia técnica, é a mesma coisa que nós vamos fazer. Nós queremos a veracidade dos áudios aí para a gente tomar uma posição. Fernanda, do Estadão. Vereador, o senhor acredita que esse áudio tenha partido de onde ali? De uma escuta clandestina no gabinete dela, ou ela estava falando com alguém? Depois dessa perícia que o senhor falou que será realizada, quais medidas que o senhor aí está pretendendo tomar? Nós estamos baseados na perícia, né, que quem divulgou apresentou. Né, parece que foi gravado num lugar fechado, né, mas nós não posso te falar porque eu não tenho conhecimento, né, desse áudio. Então nós vamos ser bem técnico, né, até para depois que nós vamos fazer a perícia, até para a gente ter a veracidade desse áudio. Então, até agora, a Câmara Municipal de Várzea Grande nós não temos nenhuma perícia, tá? Porque não teve nenhuma denúncia aqui protocolada. Agora, sim, que a gente tiver a perícia técnica da Câmara Municipal de Várzea Grande, nós vamos estar reunindo com todos os colegas vereadores e vereadoras para ver que posição a Câmara deve tomar. Mas é muito grave. Luiz Vinícius, do site Olhar Direto. Presidente, boa tarde. Presidente, se for comprovado realmente que esses áudios são da prefeita Flávia Moretti, o senhor vai pedir a cassação, ou alguém da Câmara vai pedir a cassação da prefeita? E outra coisa que eu pergunto, o senhor está preparado para assumir a prefeitura de Várzea Grande, caso isso aconteça? Assumir a prefeitura de Várzea Grande, eu acredito que isso aí não depende de mim, né? Isso aí depende da justiça, mas nós vamos estar tomando uma posição. Por quê? Porque os áudios são muito, muito graves, né? Quando você vê a água, né? Nós vamos tacar a água até no... Então é muito grave, eu não vou nem falar aqui, porque eu tenho até vergonha de expressar. Mas são áudios muito graves e ofendeu o povo nosso aqui de Várzea Grande. Foi uma falta de respeito com o povo da Várzea Grande. Não com a Câmara, mas sim com o povo da Várzea Grande. Só que nós queremos a veracidade desses áudios primeiro, até para depois tomar uma posição. Lázaro Thor, do site PNB. Presidente, em um dos áudios, a prefeita Flávia Moretti, ela diz que a CPI, por conta dos uniformes escolares, saiu caro para ela e não foi barato, dando a entender que houve uma compra de apoio dentro da Câmara de Várzea Grande. Eu queria fazer duas perguntas. A gente sabe que a CPI dos uniformes ela acabou não indo para frente
e a irmã do relator da CPI virou secretária de Educação. Houve, de fato, uma compra de vereadores para barrar a CPI? E a segunda pergunta é, com esses áudios, existem elementos suficientes para fazer uma nova CPI contra a prefeita, ou não é o momento para falar disso agora? Eu acredito, né, que a prefeita foi infeliz na fala, né? Se for ela, né? Por isso que a gente vai pedir, né, a perícia nesses áudios, até para a gente ter a comprovação de quem, de onde que saiu esses áudios, de quem que é a fala desses áudios. Então a gente quer ter bem responsabilidade, né, para não acusar ninguém injustamente. Ana Júlia, do Hiper Notícias. Mesmo que ainda não tenha tido uma perícia dos áudios, que vocês não tenham certeza de quem falou o quê, mesmo que ainda não tenha tido uma perícia, que o senhor não tenha como comprovar que foi realmente... De novo. Mesmo que não tenha tido uma perícia, que o senhor não consiga dar certeza de quem falou o quê nos áudios, como que o senhor se sente sobre o que foi dito? O senhor diz que é revoltante, mas e agora? O que o senhor vai fazer sobre? Como que o senhor vai lidar com essa situação? E como que o senhor se sente sobre o que ela falou? Eu não sei se foi ela que falou, né? Mas a gente sente assim uma revolta, porque essa casa aqui, ela é representante do povo da Várzea Grande. Então, tudo que acontece espelha no povo de Várzea Grande. Então, foi uma falta de respeito com o povo da Várzea Grande. Por isso que esta casa aqui marcou uma coletiva, até para dar uma resposta ao nosso povo, porque o povo não merece, né, ouvir o que saiu nesses áudios. Então, a gente está aqui para comprovar os fatos e depois tomar uma posição. Como que fica a relação do senhor com a prefeitura, a relação da Câmara e dos outros vereadores com a prefeitura agora? Eu acredito que a Câmara, eu sempre preguei independência. Essa casa aqui é independente, né? Nós, ano passado, de 50 projetos que vieram para cá, nós aprovamos 42 projetos. 6 projetos aprovou agora, que foi o PCCS. Então, essa casa aqui, ela tem ajudado o município de Várzea Grande, tá? Né? E nós estamos aqui até com a certidão na mão. Está aqui, ó, a certidão está aqui, eu vou distribuir a certidão. Até já foi distribuído? Já está em mãos, então vocês veem que esta casa aqui é uma casa independente, mas uma casa que quer Várzea Grande para frente. Por isso que nós aprovamos de 50, 42 projetos foram aprovados. Está aqui a certidão lá da secretaria. Everson, site Fique Sabendo MT. Boa tarde, senhor presidente, tudo bom? É notável que há um embate entre o senhor e a prefeita Flávia Moretti, nas redes sociais, nos veículos de comunicação. O senhor acha que essas investigações levantadas hoje aqui é para desestabilizar a mesa diretora? Eu acho que mesa diretora não tem nada a ver, né, com... O problema é que a Câmara é independente, né? É uma Câmara totalmente independente, que nós estamos aqui para ajudar o município de Várzea Grande, né? E você vê que não teve um projeto da prefeita reprovado. Então, no momento que, né, eu acho que Vanderlei é Vanderlei, Flávia é Flávia, né? Então, eu acho que a gente não pode misturar as coisas, né? A pessoa do Vanderlei nem a pessoa da Flávia, porque aqui é um poder, lá é outro. E esse poder aqui tem feito a diferença e tem ajudado o município de Várzea Grande. Então, eu acredito que Vanderlei e Flávia são dois cidadãos. Eu sou varzegrandense, ela eu não sei, mas esta casa aqui tem ajudado o município de Várzea Grande. Márcio Essa, do Resumo do Dia. Boa tarde, presidente. Vou pegar esse gancho aí com relação à resposta que essa casa tem que dar para a população. Já não está na hora de acabar esse confronto entre Câmara Municipal e Prefeitura, porque o cidadão que paga impostos, que votou em vocês, que votou na prefeita, o que eles esperam? Esperam uma qualidade melhor de vida da cidade, porque enquanto houver esse confronto, que ele é existente, não pode negar que não existe um confronto, desde o primeiro dia da posse dela e do senhor aqui. E aí, até quando a população vai ficar assistindo de camarote, enquanto a cidade tem problema de falta de água, tem problema de infraestrutura, até quando vai continuar esse embate entre Poder Legislativo e Executivo?
Eu acho que se fosse paz e amor, e o povo, onde que fica? Não tem confronto. Não tem confronto. Quando vem 50 projetos, a Câmara aprova todos, e esse ano acabou de aprovar o resto, eu acredito que não tem confronto. Da minha parte, não tem. Tanto é que os projetos chegam aqui, eles andam e é aprovado. Então, eu acredito que não tem confronto, não. Se tem confronto, é da parte da Flávia, não da parte do presidente Vanderlei Cerqueira. Fabiola, do site Perrengue, Mato Grosso. Boa tarde, presidente. Por mais que os áudios sejam graves, caso eles não passem pela perícia e eles sejam apenas caluniosos, o senhor tomará total responsabilidade por contra a prefeita, podendo renunciar ao cargo na Câmara? Eu não entendi a sua pergunta. Falei muito rápido? Por mais que os áudios sejam graves, caso eles não passem pela perícia e eles sejam apenas caluniosos, o senhor tomará total a responsabilidade por contra a prefeita, podendo renunciar o seu cargo na Câmara? Nós estamos investigando, nós vamos pedir uma perícia técnica nesses áudios, até para comprovar a veracidade, se é dela ou não, tá? Mas, diante disso, eu não posso acusar ela. Que se não for, também cabe a ela de se defender, só ela falar que os áudios não é dela. Tá? Do jeito que vocês estão fazendo a coletiva aqui, pode fazer com ela também e perguntar. Tá? Porque o áudio, quem divulgou fala que é a prefeita, então não é o vereador Vanderlei, nem alguns vereadores que estão falando. Quem está falando é a própria imprensa. Jean Brazart, SPZ Online. Jean Borsatti. Presidente, agora partindo de um pressuposto, não estou fazendo nenhum tipo de acusação, nada disso, mas teve, de modo geral, uma denúncia bastante grave ali naqueles áudios, onde supostamente, isso também supostamente da boca da prefeita, que ela teria comprado vereadores. O senhor coloca a mão no fogo por todos os vereadores dessa casa? Eu respondo pelo meu CPF. Aí você teria que fazer essa pergunta aos colegas vereadores. Tá? Mas eu respeito os colegas, eu confio neles. Tá? E pergunta para ela, porque ela que fala que vai comprar vereador. Então, não sou eu, Vanderlei Cerqueira, e sim ela. Essa pergunta você pode direcionar a ela. Luana, do SBT. Boa tarde, presidente. Eu suponho, né, que a Câmara esteja justamente aqui para propor um diálogo honesto, né, com as pessoas que estão querendo ter essas informações. O senhor acredita que, de fato, esses áudios eles sejam autênticos, apesar de estar sendo aí aguardada a perícia técnica até, mas o que o senhor considera, né, levando em consideração essa relação já entre Câmara e Prefeitura? Baseado nos laudos, né, que foram apresentados até pelo Antero Paz de Barro, pelo Brog, né, pelo Brog lá do Popó, né, eles mostraram um laudo técnico, né? Eu não tive acesso a esse laudo, por isso que a Câmara vai requerer um laudo técnico até para comprovar a veracidade dos áudios. E foram identificados esses vereadores que supostamente são atingidos, né, nesses áudios? Até agora não, né? Aí você tem que perguntar para ela, porque é ela que fala que vai comprar o vereador, que está com, sei lá. Aí tem que perguntar para a Flávia Moretti. Matheus, site Última Hora. Presidente, boa tarde. Foi divulgado por alguns colegas, como o senhor mesmo disse, né, o blog do Popó, o Antero. E caso a prefeita diz não reconhecer esses áudios, por não ser protocolado por senhor por via judicial, somente um laudo técnico. O senhor vai buscar também a esfera judicial para estar vendo a veracidade desses áudios? A Câmara, ela tem prerrogativa, né? É um poder fiscalizador. Então, esses áudios, no momento que a Câmara pedir uma perícia técnica nesses áudios, né, a Câmara tem poder de fiscalizar. Pessoal, tem outros jornalistas querendo fazer mais de uma pergunta. Como a gente está no tempo, aí eu vou abrir as perguntas. Porém, quando der o tempo, a gente vai ter que encerrar, tá bom? Heraldo, qual que é o site? Folha da Cidade. Heraldo Mendes, site Folha da Cidade. Eu vou fazer pergunta para o Feitosa. Feitosa,
O senhor foi o primeiro vereador de Várzea Grande a declarar oposição à prefeita, segundo o senhor, em algumas matérias que o senhor veiculou, por ela não estar atuando a bem de Várzea Grande. O senhor profetizou, o senhor tinha conhecimento de quem era Moretti? Na verdade, Heraldo, muito bem colocada a pergunta. Quem nunca administrou nada, como vai administrar tudo? Vinícius, olhar direto. Presidente Vanderlei, eu queria perguntar para o senhor, está rolando uma ação judicial, até o Ministério Público pediu que fosse declinada a ação para a vara da violência de gênero, a questão lá, aquela frase que o senhor falou sobre que o Bruno Rios estava leiteando a prefeita. O senhor não teme que qualquer ação que o senhor tome por conta desses áudios soa como retaliação à prefeita Flávia Moretti? Isso aí é um assunto que está judicializado e eu confio na justiça. Tá? E qualquer coisa, os assessores jurídicos aqui podem até responder melhor depois para você. Angélica, Veja Notícias. Presidente, na maioria das perguntas que foram feitas aqui para o senhor sempre respondeu, tem que perguntar para a prefeita, tem que perguntar para a prefeita, mas direcionando a pergunta para o senhor. Esses áudios, eles têm acusações graves, inclusive que os vereadores também estariam possivelmente sendo comprados pelo senhor. O senhor, como que o senhor se sente sobre isso? E não perguntar para a prefeita, mas perguntando para o senhor. Qual que é a veracidade, qual que é a atribuição desses áudios, até que ponto tem algum fundo de verdade ou ali completamente mentira. Outra coisa, já aproveitando a pergunta, como que pode garantir, como que o senhor pode garantir que após essa investigação sendo feita, a perícia sendo feita, vai ser divulgado com total transparência para a população voltar a acreditar na Câmara? Eu acho que a Câmara, no momento que ela marca uma coletiva, eu acho que ela quer transparência. E cabe quem acusa provar. A prefeita vai ter que provar. Né? Vai ter que provar. Tudo que... Na justiça. Por isso não existe justiça. Quem acusa tem que provar. E ela vai ter que provar. Se o áudio for... Por isso que nós temos que ser bem verdadeiros. Nós temos que fazer uma perícia técnica no áudio, até para a gente ver a comprovação desses áudios. Até para saber se o áudio saiu dela mesmo. Então, para a gente não cometer injustiça. Com certeza, claro. Tá? Quem acusa tem que provar, com certeza. Vamos voltar aqui rapidinho, gente. Aí eu volto às perguntas, porque teve jornalista que não conseguiu fazer a pergunta ainda. Espera aí. Dalila. Boa tarde, presidente. Meu nome é Dalila, eu sou do site Comadre Informa. E a minha pergunta é para a vereadora Giza Barros. Vereadora, essa política de gênero e essa violência de gênero que foi considerado que o presidente Vanderlei Cerqueira cometeu contra a prefeita na fala leitear, que, ao meu ver, que eu sou mestre da cultura regional mato-grossense e guardiã do linguajar várzea-grandense, eu não me senti ofendida. A senhora, como mulher, se sentiu ofendida? E aí eu já vou perguntar outra coisa, então, porque vocês não respeitam eu. Ei! Aí, vereadora, emendando uma pergunta na outra, eu gostaria de saber, a senhora que foi citada em um podcast famosíssimo em Várzea Grande, que a senhora recebeu proposta de assistente social para ser contra a presidência de Vanderlei Cerqueira, para não votar nele. Os coleguinhas que aceitaram presidência em alguns órgãos, alguns departamentos, será que receberam propina? Não, receberam propina não. Será que receberam proposta e aceitaram? Boa tarde a todos e a todas. Com relação ao linguajar,
Ontem mesmo, quem me acompanha nas minhas redes sociais viu uma postagem minha, que eu tenho me policiado mais com relação às minhas falas culturais, a minha identidade, inclusive, porque por muitas vezes eu já sofri xenofobia por ser cuiabana. A palavra, por exemplo, problema. Eu tenho problema em falar com L. E por conta disso, por muitas vezes eu fui crucificada. E aí eu te falo, quem que é cuiabano que nunca falou que o outro é leiteiro? Quem? Ou que não saiba que o termo leiteiro tem o significado de puxa-saco? Então, hoje eu falei para a minha funcionária de casa sobre a palavra mocho. Ela não sabia o que era um mocho. Então, eu falei que eu vou ter que me policiar, mesmo sendo cuiabana nata, sendo de uma família completamente cuiabana, que nós vivemos falando para o outro, você é leiteiro. Nós não podemos mais ter esse livre-arbítrio de falar e usar a nossa identidade cultural. Eu presenciei aqui na Câmara a situação. Não estou defendendo o Vanderlei, porque inclusive está aqui o Vanderlei do meu lado. Falei para ele com o Bruno se entenderem, porque nós temos que priorizar o respeito entre nós aqui, principalmente. Falei para ele, Vanderlei, vocês têm que pararem de brigar, não é, Vanderlei? E falei, inclusive eu presenciei e falei, que ele falou para o Bruno. Para o Bruno, gente. Então, dependendo da conotação que a gente usa, hoje o que a gente fala é usado contra nós. Essa é a verdade. E vou mais além, Dalila. Nesse ponto, o Ministério Público tomou providência. Lá no Ministério Público tem denúncia há mais de um ano. Denúncias gravíssimas de atas milionárias que estão aí, se perdurando em mais de um ano e que não resolveu em nada os problemas da cidade. Aí a outra pergunta era o quê, Dalila, sobre... Ah, sim. Gente, quando eu me posicionei aqui, porque a prefeita não... Eu vou falar para ela. Ela não gosta de ser contrariada. Tanto que, nesse 1 ano e 4 meses de gestão, quantos secretários foram trocados? Aí eu lhe pergunto, quando lá atrás, pela primeira vez, usei a tribuna para cobrar, que é meu ofício, para isso eu fui eleita. Logo em seguida veio essa situação de me ofertarem a Secretaria de Assistência Social de Porta Fechada, para mim ser secretária. Só que ela esqueceu que tem pessoas que têm preço e outras têm valores e princípios. E eu estou aqui como vereadora eleita democraticamente pela população com mais de 3.600 votos para representar o povo, a demanda que parte do povo. Então, eu não sou uma vendida, como tem áudios que, se forem comprovados, é muito grave, sim. Tá? Eu sou uma mulher que tenho 42 anos, que tem um pai que tem no mesmo lugar um comércio com mais de 40 anos e que nunca ouviram falar meu nome na boca de um de outro que eu cometi algum ilícito. E muito menos meu pai e minha mãe. E antes de estar vereadora, eu sou uma filha que honra pai e mãe. E não quero ouvir meu nome na boca de qualquer pessoa. Pessoal, está todo mundo satisfeito para a gente fazer a sonora aqui? Vereadora, eu vou dizer o que a senhora disse. Se eu tiver alguma coisa enganada, a senhora me corrija, por favor. A senhora disse que foi procurada por alguém do Executivo, não sei se foi a Flávia, a senhora não falou, para ser secretária de Assistência Social. A senhora falou, eu não sou vendida. Mas tem alguns colegas da senhora que aceitaram ser secretários, um assumiu o DAI e tudo mais. Esses vereadores são vendidos? Eu vou responder como Giza Barros. Eu respondo pelo meu CPF. Eu acho que o senhor tinha que procurar os vereadores que o senhor pensa que é vendido e procurar e saber com ele, que ele deve responder pelo CPF próprio.
Tá bom? A última pergunta, gente, a gente vai para a gravação, tá bom? Boa tarde a todos aí, colegas de imprensa. Boa tarde, Vanderlei, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Primeiramente, eu quero que a prefeita faça esse mesmo desafio que você fez. Convide todo mundo que está aqui para ela esclarecer alguns fatos, realmente. Acho que é necessário isso. Primeiramente, isso. Segundo, quero defender a cuiabania, esse lance de leitear, leiteiro, que todo mundo sabe que é puxa-saco. Tem outras expressões que a gente usa. Eu sou cuiabano, nascido e criado no bairro Dom Aquino. Não só eu saí em defesa dessa fala do presidente, como Everton Pop, Roberto França, o próprio Antero de Barros, todos que são cuiabano verdadeiro, raiz, não entenderam por causa desse barulho todo nessa expressão aí, que é uma expressão exclusivamente da nossa cuiabania. Eu, quando era mais criança, falava muito isso. Hoje, realmente, concordo com a vereadora. Tem coisas que, se você falar, aí tem gente que já vai deturpar. Tem gente que já fica... Eu, por exemplo, poderia processar um cara que faz Joãozinho, arroz e feijão, lá para mim na Assembleia. Né? Ele está aqui. Mas é meu amigo, eu também não vou questionar ele, porque ele é problemático. Vai falar para ele fazer pergunta pesada para Abílio. Não vai fazer, porque faz parte do sistema. A grande... Não estou falando nomes. Então, o que acontece, vereador, presidente? Eu acho que a primeira prefeita tem que realmente convocar uma imprensa para esclarecer tudo aquilo que o senhor teve coragem de fazer e convocar a imprensa para dar a sua versão. E em nenhum momento o senhor acusou ela aqui. Vou ouvir os áudios, mas o Pop falou que o áudio é verdadeiro, não sei quem falou, mas o senhor quer realmente comprovar. Posso falar? Você fez 5 perguntas aí, carequinha. O que você quer? Então, a pergunta que eu quero fazer para o presidente é o seguinte: o senhor, enquanto presidente aqui da Câmara, o senhor vai tomar uma posição em relação a tudo isso que está sendo falado? Até quando o senhor vai esperar? Somente quando chegar essa decisão judicial? Porque a gente também não pode ser irresponsável, né? Nós temos que... A Câmara, ela tem que trabalhar em cima de fatos reais. Então, a Câmara vai requerer a perícia e assim que chegar o resultado da perícia e os fatos for verdadeiro, a Câmara sim vai tomar uma posição, porque eu acredito que os autos são muito graves. Né? Ali me chama de criminoso, eu não respondo um processo. Pode olhar, 460-804-061/87. Vê se em 25 anos de vida pública eu respondo um processo por desvio de R$1. Tá? Aqui nessa casa aqui eu saí de 40%, já estou alcançando 90% de transparência. Tá? Aqui até um café que compra está na transparência. Então, a gente não vai ser irresponsável, por isso nós vamos esperar a perícia técnica até para comprovar os áudios. Aí a gente vai tomar uma posição junto com os colegas vereadores. Gente, eu pulei o Paulo do PR News, então, para finalizar. Presidente, eu já ia fazer essa pergunta. Nesse áudio ela fala que você é criminoso e bandido. Você tem alguma coisa para ir para cima dela, se for verídico, esse áudio? Nós vamos resolver judicialmente, né? Judicialmente. Se uma falinha minha de nada, ela criou aí né? Eu sou cuiabano, sou verzegrandense, então é um linguajar nosso. Agora, eu não vou esconder o meu linguajar, tá? Então, nós vamos tomar, sim, uma posição dura, porque quem acusa tem que provar que eu sou criminoso, que eu sou bandido, né? Eu não respondo nenhum processo. Vamos olhar o CPF e ver quem que responde. Pessoal, quem for gravar com o presidente, vamos gravar aqui, ó. Dá uma ajustadinha. Você não vai só gravar para você ir? Não, então tá bom, vai lá. É sonora, é sonora. Gravar o quê? Você precisa fazer sonora, pessoal, do microfone. Como assim? Eu já falei, o senhor acabou de falar. Entrevista sonora. Falar de novo? Presidente, vê. Precisa de uma gravação geral do senhor. De novo, vou responder tudo de novo?
Pessoal, vamos organizar ali, porque as câmeras não conseguem pegar aqui por causa do espaço. Vamos organizar que eu vou levar o presidente ali e tem que ser uma entrevista bem rápida, tá? Porque ele está no horário realmente. A gente extrapolou. Deixa eu explicar. Explica para o Vanderlei. Não, eles vão arrumar lá. Não pega a profundidade da câmera aqui. O que o senhor tem que saber é que coletivo... Aqui, ó. É na frente. Não, bora, ali na frente. eu tô com você. Olha aqui. É só repetir o que o senhor falou aqui. Tá. Só repetir.